Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência, eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Bom, como vocês já viram na capa do vídeo, o livro que eu vou falar hoje é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Primeiro eu tenho que falar que esse livro é um livro de uma leitura essencial para todos nós. Apesar de ter um cunho bastante político, crítico, principalmente no que tange à questão do autoritarismo, da forma ditatorial, né, de se conseguir conspirar e fazer com que as pessoas acreditem em discursos e fazer com que as pessoas elas sejam manipuladas e assim anseiem desejos que na verdade não são seus, mas de outros. Esse livro, essa história, ela é fantástica, é uma fábula. Foi originalmente publicada pela primeira vez em 1945 e tem toda uma história por trás desta fábula. Vou primeiro contar um pouquinho sobre a fábula para depois entrar nessa história. O primeiro ponto que eu preciso ressaltar é que essa edição daqui, de 2009, da Companhia das Letras, ela traz um pós-fácil e 2 apêndices, que auxiliam bastante na nossa leitura. O pós-fácil, ele é do Christopher Hitchens, de 2006, e aí ele vai repensar essa questão da Revolução dos Bichos, trazendo para um contexto mais atual, levando em consideração qual era o contexto da época em que o autor escreveu, né, esta fábula e tudo mais, e por que dela ter sido um grande sucesso, tanto que até hoje ela é utilizada em todo o mundo. Já os apêndices, eles são do próprio autor, o George Orwell, que na verdade se chama Eric Arthur Blair. Ele que era indiano, que foi filho de um funcionário de administração britânica do comércio de ópio, estudou em colégios tradicionais da Inglaterra, fez diversos romances, ensaios e textos jornalísticos, usou esse pseudônimo. O autor ele tem um prefácio que era para a primeira edição, né, que seria publicado na primeira edição da Revolução dos Bichos, a edição que é inglesa, de 1945, porém, esse prefácio, apesar de ser proposto, ele não entrou na publicação porque disseram que não cabia, não iria ser publicado por questão de páginas e tudo mais. Mas esse prefácio original está nessa edição. Além disso, tem um outro prefácio, que também está nos apêndices dessa edição, a brasileira, é um prefácio que o autor escreveu já para quando foi publicada a edição ucraniana, em 1947. Só lembrando que essa daqui é a edição de número 63. Então daí a gente tem uma percepção do quanto este livro já rodou pelo mundo, de quanto esse livro já foi publicado, reimpresso, e o quão de sucesso que ele faz mesmo. Principalmente pela boa história, que apesar de ser uma história antiga, ainda é muito atual e muito vivenciada por todos nós. Muito disso porque apesar dessa história ser originalmente escrita para descrever a ditadura stalinista, né, em que os personagens principais que a gente tem como os dois porcos são Stalin, na figura de Napoleão, e Trotsky, na figura de Bola de Neve, a história ela pode ser percebida em quaisquer outros contextos em que a gente tenha um regime que seja mais totalitário, um regime que seja mais autoritário, algo que siga uma linha mais ditatorial. Para não dar tanto spoiler assim da história, porque eu espero que vocês leiam esse livro, para quem ainda não leu, para quem ainda não viu o filme, para quem ainda não viu a animação, eu vou ler o que tem aqui na contracapa do livro, porque dá uma certa visão de como é basicamente a história. Cansados da exploração a que são submetidos pelos humanos, os animais da granja solar rebelam-se contra seus donos e tomam posse da fazenda, com o objetivo de instituir um sistema que seja cooperativo e igualitário sob o slogan 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Mas não demora muito para que alguns bichos, em particular os que são considerados mais inteligentes, ou seja, os porcos, eles voltem a usufruir de privilégios, reinstituindo aos poucos um regime de opressão, agora inspirado no lema todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que outros. A história da insurreição libertária dos animais é reescrita de modo a justificar a nova tirania e os dissidentes desaparecem ou são silenciados à força. Instrumentalizada na época da Guerra Fria como arma anticomunista, a Revolução dos Bichos transcende os marcos históricos da ditadura stalinista, que a inspirou, e resplandece hoje, passados mais de 60 anos de seu surgimento,
como uma das mais extraordinárias fábulas sobre poder que a literatura já produziu. E aí basicamente é isso, os bichos eles começam a se ver numa posição em que eles estão sendo muito explorados. Eles começam a perceber que os humanos, né, os donos dessa granja solar, eles estão extraindo, explorando muito do trabalho deles e estão usufruindo e ficando numa boa. Aí os bichos eles começam uma revolução. Essa revolução ela meio que é arquitetada pelos porcos, que são os animais mais inteligentes. E aí eles começam a fazer com que os outros bichos eles entrem nessa manifestação, nessa revolução a favor de uma liberdade em que os bichos eles não precisariam mais trabalhar tanto, afinal de contas eles agora iriam viver do próprio sustento e tudo mais. Ok, até aí. Só que os porcos, por serem os animais mais inteligentes, eles começam a mudar a situação, eles começam a explorar os outros animais e aí eles vão mudando aos poucos. Um dos porcos ele vai se tornando basicamente o que seria a comunicação, né, do governo dos porcos, e vai mudando, modificando, se aproveitando da pouca inteligência, do pouco grau de instrução que os outros bichos têm, para ir manipulando a forma como eles lembravam do outro porco, que era um porco que estava propondo algumas soluções e etc. Enfim, começa assim uma discussão muito forte, um discurso muito forte, na verdade, para fazer com que o outro porco, que tinha algumas ideias que seriam ótimas, se colocadas em prática, seriam ótimas, então esse outro porco ele é começado a visto como um vilão, começado a ser visto como um vilão, e esse discurso do ódio ele vai começando a tomar força. Além desse discurso de ódio, vai se utilizando muito da falta de memória e da falta de instrução dos outros animais para que eles fiquem cada vez mais reféns de um discurso que na verdade nunca existiu, que é tudo mentira. E aí vão se mudando as regras do jogo, vão se mudando as formas, e os animais eles não conseguem contrastar isso, primeiro porque eles não lembram com tanta força, e já passado um tempo. Segundo porque eles não têm um grau de instrução, eles não conseguem ler. E quando alguns conseguem ler, já está modificada aquela forma, e aí eles, enfim, não conseguem entender muito bem o que é que está se passando. E o terceiro, porque quem reclamava, né, quem batia de frente com esse tipo de regime dos porcos, era morto. E aí eu separei aqui alguns pontos desse livro que ele basicamente ele vai falar sobre poder e vai falar também sobre privilégios. Ele vai falar de privilégios especificamente quando ele coloca nessa última frase, que seria de que todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Então ele está segregando, colocando os bichos em classes e dizendo que quem é amigo, né, do rei, ou no caso quem é porco, merece estar numa casta superior à outra. Então se coloca os animais que deveriam ser todos em paridade, né, todos em um grau de equidade, já que todos estavam lutando por essa revolução. Esses animais eles deveriam estar todos juntos, né, no mesmo patamar, mas não, você segrega, coloca em classes, e aí você distingue quem deveria ser melhor, quem deveria ser pior. Enfim, termina criando uma pirâmide tal e qual como era antigamente, de que alguns merecem ter alguns privilégios que outros não merecem. Eu vejo muito fortemente em várias partes do livro essa questão do discurso. A gente tem a imprensa, né, o personagem Garganta, que é esse porco, que ele vai sempre levando e distorcendo a informação para que os outros animais eles acreditem naquilo que ele está propondo ser uma verdade, quando na verdade não é. E além disso ele vai criando ódio ao inimigo, o inimigo colocando sempre que tudo que acontece é culpa dele. E esse inimigo, né, que é o porco Bola de Neve, ele já nem está mais na fazenda. Por muito tempo ele já não está mais na fazenda, na granja, mas ainda assim, tudo que acontece de errado foi porque o Bola de Neve apareceu de noite, ou foi porque o Bola de Neve sabotou, ou foi porque o Bola de Neve... É tudo culpa dele. Então você cria um discurso de ódio para alimentar até as frustrações daquilo que não deu certo na sua gestão. E aí eu separei aqui um trecho do prefácio da versão ucraniana que o autor escreveu, em que ele coloca aqui: se aqueles animais adquirissem consciência de sua força, não teríamos o menor poder sobre eles. E que os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira como o proletariado é explorado pelos ricos. E aí ele fala que a partir daí
ele decidiu analisar a teoria de Marx do ponto de vista dos animais. Para eles, claro, o conceito de luta de classes entre os seres humanos era pura ilusão, pois sempre que fosse necessário explorar os animais, os seres humanos se uniam contra eles. A verdadeira luta se dava entre os bichos e as pessoas. E aí um outro ponto também que eu acho bem legal de se ressaltar é que em outro prefácio, né, no prefácio que ele tinha proposto para a obra original de 1945, ele coloca que a troca de uma ortodoxia por outra não representa necessariamente um avanço. O inimigo é a mentalidade do gramofone, concordemos ou não com o disco que está tocando agora. Quando a gente faz uma analogia ou a gente percebe essa realidade aqui para a política brasileira, por exemplo, a gente tem que identificar que é basicamente isso que está sendo proposto. A gente não quer mudar de extremos, ou não quer mudar de partido político, ou não quer mudar de gestão, de político e etc. Vai muito além disso. A gente precisa mudar a forma como as pessoas, os cidadãos, elas enxergam a política. A gente precisa mudar a educação das pessoas. A gente precisa fazer com que as pessoas elas sejam mais críticas, que elas sejam mais conscientes do que é a política, do que é o voto, do que é o dever enquanto cidadão, do que é o dever, o direito, né, deles todos, e o que é o dever dos políticos em cada um dos seus níveis hierárquicos, para que a gente possa cobrar. Então é basicamente isso. Mudar somente a ortodoxia, mudar o partido político, mudar o político, o gestor que está ali à frente, praticamente não muda em quase nada. A gente vai ter basicamente aí apenas uma mudança de discurso, uma mudança de ideologia de fato, porém é pautada em conseguir fazer com que as pessoas odeiem o outro lado, né? Polarize esse ambiente político e dê votos. Basicamente é isso. Tem outro ponto também que o autor levanta em relação à liberdade de expressão. E aí ele coloca que cada um tem o direito de dizer e escrever o que julga ser verdade, contanto que aquilo que diz ou escreve não seja inequivocadamente nocivo para o restante da comunidade. Isso porque, segundo o autor, todo mundo deve ter direito à sua opinião. E aí quando ele vai falar sobre essa questão de que os outros animais, quando tentavam opinar, quando tentavam contrastar mesmo a situação, serem mortos, serem calados, segundo o autor, quando se endossam métodos totalitários, pode chegar um momento em que deixarão de ser usados a favor para se voltarem contra o indivíduo. Basicamente o que ele tenta dizer é algo que a gente vivencia. Por exemplo, estão existindo várias manifestações a favor de uma ditadura militar, a favor do AI-5, a favor de uma censura. Porém, essas pessoas que julgam que isso seja o melhor a se fazer, elas estão exercendo o seu direito de liberdade de expressão. Se isso vir a acontecer, né, se a gente volta para um estado de ditadura, se a gente volta para um regime totalitário, o que acontece é que essas pessoas perdem o direito de se manifestarem livremente. E aí elas vão ter as suas vozes caladas. Ou seja, elas estão, na verdade, lutando a favor de algo que, na verdade, vai prejudicar o próprio ato que elas estão fazendo naquele momento. Em outras palavras, o feitiço vira contra o feiticeiro. E aí o autor levanta um questionamento que eu até anotei aqui, que é bem interessante se refletir, se vocês perceberem. Acho que não dá pra ver direito. Mas eu até coloquei que é bem interessante se refletir. Ele coloca aqui, a questão em jogo aqui é muito simples. Será que qualquer opinião, por mais impopular, por mais estúpida até que seja, tem o direito de ser difundida? Quando alguém defende a liberdade de expressão e de imprensa, esse alguém não está reivindicando uma liberdade absoluta. Porque enquanto existirem sociedades organizadas, sempre deve existir, ou pelo menos sempre haverá de existir, algum grau de censura. O que ele está dizendo é que quando a gente está lutando pela liberdade de expressão, a gente está lutando por uma ideologia que é nossa. Quando as outras pessoas estão lutando por uma outra questão, elas estão lutando por uma ideologia que é delas. De uma forma ou de outra, a gente nunca está reivindicando algo que é absoluto. A gente nunca está reivindicando uma liberdade que seja absoluta, porque quando o outro grupo tem acesso a se expressar de uma forma que nos atinge, aquilo remói de tal forma que a gente queria que aquele grupo fosse silenciado. E aí ele levanta um outro ponto, porque quando a gente defende demais a liberdade de expressão, mas em um momento em que o outro se expressa de uma forma que nos afeta,
e a gente reage de uma forma querendo que ele seja calado, ele levanta então a questão de o que é então democracia, o que é então liberdade de expressão. E aí ele volta para os princípios da famosa frase de Voltaire, que é: detesto cada palavra que o Senhor diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Isso é democracia. Isso é liberdade de expressão. Ou seja, liberdade de expressão não é uma liberdade de expressão potada, em que a gente pode se expressar, mas o outro, quando se expressa e nos afeta, a gente quer que ele se cale. Entendem? Um outro ponto que eu procurei trazer aqui, que é inclusive do pós-fácil do Christopher Hitchens, já de 2006, é logo no final de suas palavras, quando ele coloca aqui: aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem outra. Acho uma colocação bastante perfeita e bem pertinente, inclusive, para essa obra. Os animais, eles eram domesticados, eles eram explorados por homens, mas depois eles começam a ser explorados de uma forma muito pior, e pelos próprios animais, ou seja, pelos porcos. E os porcos, eles começam a se assemelhar bastante aos homens, mas eles se assemelham de uma forma muito mais cruel. Tanto que num último jantar, né, que acontece aqui na fábula, com outros donos de granjas e de fazendas, os porcos, eles se sentam à mesa, eles bebem, eles fazem tudo o que os homens, na verdade, estão fazendo. E os animais que estão vendo aquela cena de fora, eles já não conseguem mais perceber quem são porcos, quem são homens, porque eles se portam da mesma forma. Os porcos, eles já não andam mais de 4 patas, eles andam de 2 patas. Eles já caminham de forma ereta, eles já mandam, desmandam, se vestem, enfim. O que se percebe é que quando se mudou a ortodoxia, ou seja, quando se mudou o gestor, o político, a pessoa que estava ali no poder, quando se mudou aquela figura, na verdade eram todos farinha do mesmo saco. E aí os dois grupos, porcos e homens, estão tão juntos e tão interrelacionados que a fábula ela termina com essa pequena citação. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez, mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Mas é isso, eu acho essa obra sensacional. Quando eu terminei de ler, simplesmente apaixonado pela obra, querendo fazer várias conexões, sabe? Quando você lê a obra e fica o tempo todo pensando o que acontece aqui é desse jeito, o que está acontecendo é dessa forma, a forma como o discurso ele vem sendo moldado, como criar esse discurso de ódio, como instigar que os outros eles são nossos inimigos, a polarização, esse regime totalitário, essa questão toda, ela vem muito forte na memória enquanto você está lendo, e quando você vai fazendo essas conexões mais críticas da sociedade. Inclusive tem uma página aqui, a página 76, em que eu levanto algumas críticas na própria obra quando eu estou lendo. Lá no final da página 76 ele coloca que os porcos gostavam de inventar para ele títulos tais como Pai de todos os bichos, Terror da humanidade, Protetor dos apriscos, Amigo dos pintainhos e assim por diante. Isso faz lembrar uns outros títulos, né, que inventam: o Messias, o Salvador, o Mito. E aí quando os animais em alguns momentos ficavam muito cansados e percebiam que, poxa, será que eu estou trabalhando mais do que no tempo que o fazendeiro homem, né, o Jones, aí vinha o Garganta, né, que era a imprensa, o que deveria ser o personagem que emite esses discursos, né, que vão moldando a crítica dos outros bichos, ele vem dando uma falsa impressão de que, na verdade, as coisas estão melhorando. Ele começa a trazer estatísticas que não existem, ele começa a trazer dados que nunca existiram, para tentar manipular, para tentar fazer com que os bichos eles pensem que eles estão numa situação melhor do que a que estavam antes, quando, na verdade, eles estão numa situação bem pior. Mas eles não se percebem dessa forma. Bem, é isso. Se eu fosse continuar a falar aqui, eu falaria por horas, porque tem muita coisa. Tem muita informação, tem muitas páginas destacadas, enfim. Eu só posso dizer a vocês que eu indico super essa leitura. Quem ainda não conhece o livro, leia,
Faz muito bem para nossa criticidade, para o nosso pensamento, para a gente despertar, para entender essas questões todas. Para quem tiver preguiça de ler o livro, tem vídeo. Seja em filme, um filme que é lá da década de 90, mas que é bem legalzinho, e tem também uma animação. Então, nada é desculpa para que você não tenha acesso a essa obra, Revolução dos Bichos, que é fantástica, é sensacional e que eu super indico. É o livro dessa semana. Espero que vocês leiam, espero que vocês gostem. Quem já leu, comenta aqui o que é que achou. Quem se interessou, quem teve outras percepções, enfim. Deixa aqui a sua curtida, comenta, compartilha esse vídeo. E é isso. Um abraço para vocês e até a próxima semana com outra dica de livro.